a Deus. Convido a igreja para que esteja cada um com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João 8, versículos 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Esse texto veio e eu não queria pregar nesse texto. Interessante. Eu queria fazer uma outra pregação e pesquisei, como acontece muitas vezes, fiz vários sermões, mas voltou aqui. E Deus me proibiu de pregar no outro texto. E tinha um motivo. Eu vi muitas notícias sobre polêmicas de carnaval, a escravidão que está acontecendo, o domínio da maçonaria nas denominações e outras coisas, e Deus me apontou para cá, e a palavra é libertação. E esse texto aqui é muito claro. Nós, como crentes, necessitamos da libertação. Há quem pregue, há teólogo que prega que uma vez crente não precisa mais de libertação. Não é isso que Jesus ensina. Nós precisamos de libertação diariamente. Nós somos aprisionados muitas vezes por nossas vaidades e muitas vezes porque permitimos que as prisões se acheguem às nossas vidas, aos nossos lares. Então nós precisamos estar muito dependentes da libertação que há em Cristo para não cairmos nestas prisões, para não tornarmos escravos e sermos libertos se por um acaso cairmos. Como é autêntico isso aqui? Eu olhei para o tempo de Jesus, procurei enxergar isso aqui através da história. No tempo de Jesus, todo mundo era crente onde Jesus pregava. Todos eram o povo especial de Deus, a nação santa, o povo escolhido. E hoje nós sabemos que a nação santa, o povo escolhido, é a igreja aparente. A igreja aparente. A igreja aparente daquele tempo era a nação de Israel, todo Israel. E Jesus falou isso para os seus discípulos, os quais deveriam ensinar verdades a todo Israel e a todos os estrangeiros. E aquele povo lá que eram os crentes da época, mas como nós não somos escravos? Como se insiste dizendo que nós precisamos ser libertos? E como é real isso nos dias de hoje? Eu sou crente, já estou salvo, já estou liberto. Tem um pregador famoso aí chamado Malafaia, ele sempre pregou que o crente não precisa de libertação. É história esse negócio de libertação. Não é história não, é a mais pura verdade. Nós precisamos de libertação. Nós precisamos urgentemente de libertação a cada dia. Cada uma falsidade que se manifesta na nossa vida, cada um jeitinho que se manifesta na nossa vida, cada uma manipulação de outras pessoas que se manifesta no nosso comportamento, cada falha em relação à palavra de Deus é escravidão. E nós precisamos imediatamente de libertação naquilo que erramos. Então, como nós carecemos de libertação? O que acontece hoje, eu creio que é até pior do que aquilo que acontecia na igreja aparente do tempo de Jesus, a igreja denominacional. Eu fico apavorado hoje quando vejo que as denominações estão recheadas de maçons, por exemplo, que é um culto não a Deus, através da maçonaria que é rendido. Grandes lideranças, essas lideranças famosas da mídia, todas essas lideranças comprovadamente são da maçonaria.
eles fazem parte do sistema mundial que quer destruir a família, que quer destruir a humanidade. E este sistema entrou nas denominações hoje. Mas será que esse sistema não está entrando também na minha vida? É isso que cada crente deve perguntar. Este sistema que se chama mundo, esse sistema que se chama corrupção, esse sistema que se chama pecado. Será que isso também não está se infiltrando na minha vida no dia a dia? Foi exatamente disto que Jesus tratou quando falou assim aos discípulos: olha, vocês precisam permanecer em mim, permanecer na minha palavra, aí vocês são verdadeiramente discípulos, senão vocês não serão discípulos. Só tem um jeito. E sendo aquela pessoa que permanece na palavra, que permanece na verdade, será liberta. Ele deixou bem claro, você só será liberta, você só será liberto se permanecer. E permanecer não tem um meio termo. Existem cursos dados através de denominações para libertar pessoas em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não existe isso. Sempre fui contra esses cursos de pessoas famosas aí que dão cursos de libertação. O nosso curso de libertação, ele vai até o nosso último fôlego de vida. Não tem como nós dizermos estamos libertos. A libertação é uma constante na nossa vida. Um vacilo que eu dou hoje, se eu não perceber e não pular fora pela libertação que tenho em Cristo, eu estou na perdição. Eu não estou servindo a Deus. Hoje prega-se muito que Deus é amor. Claro que Deus é amor. Mas Deus é juízo, é justiça. Deus tem um amor exigente. O amor dele é tão exigente que deu o seu Filho para nos ensinar pessoalmente essas coisas. Vejam bem, hoje acontece essa mesma obra de engano na vida de muitas pessoas. Mas eu ser liberto? Eu leio a Bíblia, pago dízimos e ofertas, eu oro não sei quantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não preciso de libertação. É assim que normalmente as pessoas pensam. Mas não, libertação é para nós crentes. Quanto mais crentes, mais precisamos de libertação. Nós precisamos todo dia estar vendo essa necessidade de libertação. O mínimo erro que eu cometo, eu preciso ser liberto, porque é erro. E erro é o quê? Erro é pecado. Então, eu fico assim maravilhado com a sabedoria da palavra de Deus, com a sabedoria do Senhor Jesus. Hoje, eu ouso afirmar, sem medo de errar, que a igreja aparente está pior que a igreja aparente do tempo de Jesus. A igreja denominacional daquele tempo, que se chamava Israel, Nação Santa, hoje as muitas denominações estão mais erradas ainda do que naquele tempo. Apesar da graça, apesar de toda a misericórdia de Deus. Porque hoje o sistema do mundo invadiu as reuniões do povo de Deus. Por isso que nós precisamos cuidar da igreja pessoal, do templo pessoal de Deus, a nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar da nossa vida. As doutrinas pregadas hoje são muito perigosas. Qualquer denominação que você entrar hoje, você vai esbarrar ali com doutrinas pagãs. A doutrina do Natal, a doutrina da Páscoa, Natal com o velho barbudo, com presentes, a Páscoa com o coelhinho, com o ovo de coelho e outras coisas. Doutrinas erradas que negam, inclusive, o nosso Salvador e Senhor Jesus, que ensina. Quando eu participo de qualquer doutrina errada, de engano, eu estou saindo da verdade, estou sendo escravizado. E tem um preço. Bater de frente contra essas doutrinas pagãs tem um preço.
Nós somos muitas vezes rejeitados. Eu já fui rejeitado em muitas igrejas porque ensinei a verdade. Logo virá a Páscoa. O que a Páscoa tem de Jesus? Essa Páscoa das igrejas. Nada. O que Natal tem de Jesus? Nada. Essa Páscoa que a Igreja Católica tenta ensinar é a Páscoa do Velho Testamento. A Páscoa do Novo Testamento foi transformada em Santa Ceia, o que acabamos de celebrar. Santa Ceia, a mesa do Senhor. Então, nós precisamos muito de libertação. Precisamos ensinar as nossas famílias a viverem a libertação diária. Senão nós caímos na escravidão. Muitos louvores hoje que escravizam. Muitos louvores que trazem escravidão para as nossas vidas, se deixarmos entrar na nossa alma. Então nós precisamos, urgente, tomar posse da palavra de Deus, tomar posse da verdade. Aí nós seremos libertos. Eu preciso de libertação diariamente. Não tenho o menor receio de dizer que preciso de libertação diariamente. Eu sou vigilante. Mas nós somos seres humanos, dependentes do Senhor Jesus. O dia que eu falar que não preciso mais de libertação, aí eu já estou perdido eternamente. Então o Senhor Jesus está dando um presente para nós aqui com essas palavras. E nós só seremos verdadeiramente livres se Cristo, o Filho de Deus, nos libertar. Somente desse jeito. Não é igreja que liberta, não é pastor que liberta. Eu tenho visto pessoas que ficam correndo atrás de milagres, de pastores milagreiros, de igrejas milagreiras. Não funciona isso. O milagre começa em mim, em cada crente, em cada vida, vivendo a verdade. Aí vem a libertação. O que acontece hoje? As pessoas estão sendo engolidas, como eu disse, pelo sistema maligno. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão sendo engolidas, estão sendo devoradas. E o sistema tem muitos métodos para escravizar. Tudo é muito sutil. Uns ele escraviza através da profissão, outros através da intelectualidade, outros através do trabalho, outros através de famílias, outros através de amizades, outros através de prazeres diversos. Ele oferece muitos prazeres. Ele é especialista em oferecer prazeres para escravizar pessoas. Mas só tem um jeito de sermos libertos: permanecer na palavra, permanecer na verdade. Aí nós saberemos, toda vez que for lançada a rede que quer nos aprisionar, nós saberemos que é uma armadilha. E se por um acaso cairmos, de imediato ficaremos nos debatendo e sabendo que só tem um jeito de sermos libertos: em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, igreja, é só a misericórdia de Deus mesmo. Eu já passei por várias denominações, já preguei em muitas denominações, já tive propostas de ganhar muito bem e tive muitas ofertas de prisões. Tive muitas ofertas de prisões. E eu sempre fugi dessas ofertas de prisões. O poder do mundo, ele usa de um sistema político sujo para nos envolver. E nós precisamos estar atentos para não cair nesse sistema. Eu estava refletindo sobre esse texto, eu me lembrei de uma ilustração. Vou contar para vocês. Diz mais ou menos assim, que tinha um homem, ele era pescador. Ele saía pescar nas encostas do mar e de repente ele chegou numa encosta lá, ele viu que era uma encosta muito perigosa. E ele pescava ali nas proximidades e começou a perceber que de vez em quando ali haviam naufrágios, pessoas que batiam com seus barcos contra a rocha e muitos pereciam, muitos morriam. E ele, com a experiência dele, ele percebeu que poderia salvar vidas ali. E ele se dedicou e sozinho, de repente, começou a salvar vidas ali. Daí ele puxou a sua família. E a família também ficou unida com ele ali.
e puderam resgatar muitas vidas ali da morte contra aquelas rochas onde o mar batia furiosamente. Mas daí a família foi contando para outras pessoas e começaram a se aproximar outras pessoas ali. E foi crescendo aquele grupo. De repente alguém decidiu que deveria ser construído um abrigo, uma casa grande ali para todo mundo ficar ali de prontidão, terem reuniões ali para salvar vidas. Fizeram aquele abrigo e salvaram vidas. Mas daí naquele abrigo começaram a reunir muitas pessoas e daí começaram a criar lideranças. Começaram a criar líderes de adultos, líderes de casais, líderes de homens, de mulheres, líderes de crianças, de jovens. E chegou um ponto que de repente eles olharam e viram que não estavam salvando mais ninguém, só estavam cuidando deles mesmos. Eu acho muito interessante essa história. Essa história representa bem a igreja denominacional do tempo de Jesus e do tempo de hoje. As pessoas se esquecem daí de ser luz. Por exemplo, se tem uma lâmpada acesa aqui, ela toma conta das trevas, ela ilumina. Acender mais uma, vai sobrar luz. Uma lâmpada iluminando outra lâmpada. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar para desfazer as trevas. E quanto mais nós nos aglomeramos, mais deixamos de trabalhar como aquele clube de salvação de náufragos. E é o que está acontecendo com as igrejas denominacionais de hoje. Elas se fecharam entre si e ficam só fazendo atividades, virou um clubão. E quando Jesus enviou os discípulos, ele disse para nós estarmos indo e fazendo discípulos, vivendo esta libertação, estarmos ganhando vidas para o reino de Deus. E ele fala que nós devemos ser lâmpadas. E onde já tem uma lâmpada acesa, não precisa acender outra. Então, se nós passamos por um lugar onde já tem um crente evangelizando, deixa ele evangelizar, vou evangelizar na outra esquina. Se tem alguém evangelizando um vizinho, vou evangelizar outro vizinho. Mas isso é permanecer na verdade. Daí nós temos a libertação e alcançamos a verdadeira visão do reino de Deus. O que acontece hoje é que o crente perdeu a visão do reino de Deus. Perdeu a visão do que é libertação. O foco está distorcido. E eu me vejo nesse meio constantemente. Por onde eu passo, eu estou sempre pedindo a Deus que eu seja útil, que eu esteja liberto e sendo instrumento de libertação. Eu não perco oportunidades. Eu falo, se possível, ao andarilho que está do meu lado, ao viciado que eu encontro, ao incrédulo que eu encontro, a pessoas de outras seitas que eu encontro. E isso deve acontecer com todo crente, porque Jesus nos manda fazer isso. Mas quanto mais libertos nós formos, mais ativos seremos nesse sentido. Quanto mais nos aglomeramos, como a história do pescador que queria salvar náufragos, quanto mais nos aglomeramos, mais voltados para nós mesmos ficamos. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Pode ver que Jesus veio e ele se doou para que haja libertação. Então, o que eu quero deixar através dessa palavra? A necessidade de libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. É um texto que todo mundo conhece, mas para praticar esse texto, nós precisamos ser crentes verdadeiros. Precisamos ser crentes de verdade, convertidos de verdade, não apenas de quem faz de conta. Então é hora de nós olharmos, Senhor, aonde que eu estou sendo escravizado? Eu quero ser liberto, eu quero ser liberta. Senhor, trata a minha vida, cura a minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero fazer parte de um clube, eu quero fazer parte da tua igreja, a única igreja, a igreja dos salvos, a igreja dos verdadeiros crentes. E nós estamos vivendo os tempos onde, aparentemente, estamos nos tempos finais. Guerras e rumores de guerras. Então, mais do que nunca, hoje nós precisamos ser aquela igreja viva, aquela igreja de estar vivendo a verdade, levando a verdade, mais do que nunca, aonde passamos. Nós precisamos brilhar
brilhar a luz do reino de Deus. Precisamos ter a essência de Cristo em nós, o perfume de Cristo. Isso só vem pela libertação. Não vem de outro jeito. Enquanto eu fico aprisionado pelas minhas vaidades, pelas minhas autossuficiências, pelos meus jeitinhos, querendo manipular até Deus, eu estou sendo escravo. Se assim eu agir, eu sou um perfeito escravo. Agora eu preciso abrir mão de tudo isso para ser o perfeito Filho de Deus, a perfeita Filha de Deus. Só acontece assim. E assim, nós não somente seremos libertos, como também seremos instrumentos de libertação. O curso da libertação, então, ele acontece durante a nossa vida. Não existe curso de libertação. É o que eu sempre falo para as pessoas a quem evangelizo. Quando eu quero que alguém seja liberto do vício, eu ensino que vício é pecado e que precisa se libertar daquele pecado. Então nós precisamos libertar de todo e qualquer pecado. Aí nós estaremos prontos para a vida eterna. Enquanto tiver alguma coisa que nos aprisiona ao pecado, nós estaremos indo para o inferno. E quando eu digo alguma coisa, é qualquer coisa que seja pecado. O pecado afasta de Deus. O pecado impede. Muitos costumam definir os ditados do mundo. Ah, mas fulano é tão boa gente, fulano é tão boa gente, faz caridade. Sempre só se vê ali simpatia. Deus não vê isso. Deus vê o coração. Deus vê o mais profundo do nosso entendimento. Por isso que nós precisamos viver esta libertação. Não queira qualquer coisa que seja diferente disso. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Por isso que o Senhor Jesus ensinou sempre essa questão de que existem as facilidades do mundo. O mundo oferece facilidades. Tudo que é fácil, delicioso, que traz aqueles prazeres da carne, são os caminhos da perdição. Agora, o caminho da salvação é o caminho da exatidão, o caminho daquilo que é justo, que é reto, que é perfeito, que agrada a Deus. Porque o caminho que desvia de Deus é um caminho fácil no momento, mas na verdade ele é o mais difícil de todos os caminhos. O caminho de Deus, pode pensar que é difícil agora, que ele é espinhoso, que ele é estreito demais, mas esse caminho vai conduzir sempre em direção à vida eterna. Esse caminho é o caminho da libertação, que o Senhor Jesus nos ensina. Olha o que está acontecendo ao redor. Olha. Veja o que você tem trazido para o teu dia a dia, através da televisão, através de amizades, através da tua profissão. Veja se isto não está te escravizando. Procure sinceramente. Muita coisa vai mudar na tua vida. Eu tenho feito isso. Ao longo do tempo, muita coisa tem mudado na minha vida. Eu creio que muita coisa ainda vai mudar. Porque quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, mais ele revela a respeito da sua verdade para nós. E não tem outro jeito. O fim do mundo está próximo. Ou nós logo iremos, um dos dois. Mas o fim está próximo. Para Deus não tem a questão tempo e espaço. Brevemente nos encontraremos com Ele. E nós sabemos que hoje o mundo está por um fio. O mundo está em guerra. O Brasil está em guerra. Ninguém para ver isso. Parece que nada acontece ao nosso redor. Parece que nós estamos absorvidos por tanta coisa que acontece, tantas ocupações, que não percebemos isso. O Brasil está em guerra. E uma guerra terrível. Os nossos países vizinhos estão em guerra. O mundo está em guerra. Desenvolvimento de armas terríveis por nações que muitas vezes a maioria desconhece, que poderão acabar com tudo que existe na face da terra num piscar de olhos, no momento que Deus permitir, né? Porque o mundo não vai acabar antes que Deus permita. Mas, então, nós precisamos nos preparar. É isso que o Senhor Jesus diz aqui. Se prepare. Qual o jeito para você se preparar? Ele questiona comigo, com você. Libertação. O único jeito é libertação. E não adianta, enquanto nós deixarmos qualquer coisa humana dominar a nossa vontade, o nosso comportamento, ali há escravidão.
enquanto nós não somos dominados pelo Espírito de Deus, o domínio do Espírito de Deus, o domínio do Senhor Jesus, enquanto não for completo em nós, nós ainda somos escravos. E a escravidão afasta de Deus. O filho permanece para sempre na casa de Deus, o escravo não. Então nós precisamos ter esse cuidado de estarmos sempre na consciência plena desse amor de Deus, dessa libertação que há no Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada vida, cada família, cada ouvinte dessa palavra e que nós possamos, de fato, ser a igreja liberta do Senhor Jesus, para levarmos esta libertação por onde passarmos. Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, pelo cuidado do Senhor mandar o seu Filho Jesus para ensinar grandes verdades a nós, Senhor, como o único libertador, como aquele que quebra todas as correntes, que liberta de toda e qualquer escravidão. Senhor, muito obrigado. Senhor, caiam por terra as amarras, Senhor, caiam por terra todos os vícios, todos os erros, todas as obras de engano que possa haver em cada vida, Senhor. Destrói tudo, Senhor, tudo que é mal, tudo que é maligno. Destrói todo o sistema que tem invadido os nossos lares, as nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus. E enche-nos da verdade, do poder da Tua palavra, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, derramando cura e libertação para todos, através da Tua palavra, através da comunhão santa com a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe.